Vamos lá. Romanos capítulo 5. Justificados, pois, versículo 1. Mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igualmente acesso pela fé a esta graça na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Amém? Põe a mão sobre a Bíblia e diga: Pai, Deus abençoa a minha vida agora, meu coração, minha mente, para que eu possa perseverar no Senhor, em nome de Jesus. Diga amém. Pode sentar. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, a perseverança experiência, a experiência esperança. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Amém? Irmãos, fala da fé e da necessidade da fé para a salvação, para a libertação. Nós precisamos da fé para sermos libertos, para sermos livres. E a Bíblia, quando nos apresenta isso, ela nos fala em primeira mão que a salvação ela foi conquistada através de Jesus na cruz. Amém? Lá em 1 Coríntios 15 fala que a nossa salvação foi conquistada pela morte de Jesus. Quem crê? E aí nós temos que receber a salvação pela fé. Se você não tem fé o bastante para receber, você não é salvo. Mas alguém diz assim: eu recebo. Claro, você recebe um copo d'água, você recebe um copo de qualquer coisa que lhe der, se você tiver com sede. Até um copo de veneno você recebe. Sem saber que é veneno, você pega o copo e bebe. Então, na verdade, não é o que recebemos, mas como recebemos a salvação. De que maneira a salvação vem a nós? Será que é só porque eu levantei a mão na igreja eu estou salvo? A salvação, ela vem por meio da fé. Que fé é essa que me transmite a salvação? O que é transmissão, irmão? Vamos lá. Quando eu compro uma coisa de alguém e alguém me entrega essa coisa, ela foi transmitida para mim, sim ou não? Se você está gripado e espirra na minha frente, você me transmitiu uma gripe. Eu chego em casa com raiva de você e resfriado. Por quê? Porque você veio gripado para a igreja. Infeliz, era para ter ficado em casa. Entendeu? Então tudo tem uma transmissão, seja qualquer coisa. Quando alguém pega de alguém uma coisa, é transmitido. Amém? Quem tem filho aí? Recebeu de quem? Foi transmitido por quem? Deus. Deus transmitiu a você um filho. Ele deu um filho para você. Jesus foi transmitido ao mundo. Deus deu Jesus para a transmissão do mundo. O mundo todo recebeu Jesus. Recebeu? Recebeu. Todo mundo. Até o cara que nem diz que não crê nem em Deus, ele não crê. Mas como ele faz parte do mundo, e a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, então o mundo todo recebeu Jesus. Posso ouvir um amém? Porém, quando a Bíblia fala que Deus enviou Jesus para o mundo, não quer dizer que esse mundo está salvo. Não quer dizer que o mundo está salvo. Então, Carlton Pearce, ele tem uma teologia doida, né? Ele prega um evangelho maluco aí, da inclusão, e ele fala que Jesus veio e a salvação veio para o mundo todo está salvo porque Jesus veio. Não, o mundo todo recebeu a transmissão do amor de Deus. Qual foi a transmissão do amor de Deus? Cristo, a cruz, o Calvário, a morte. Amém? Eu receber uma transmissão é uma coisa, eu fazer parte dela é outra. Quem tem televisão recebe a transmissão de um filme ou então de um pronunciado do presidente da República. Como é o nome dele? Como é o nome dele? É Lula, é? Está amarrado, né? Como é o nome dele? Bolsonaro. Isso, eu tinha esquecido, é por isso que eu estou perguntando. Então, aí você vê o Bolsonaro transmitindo na TV, não vê? Vê não, porque ele só vai para a internet. Mas vamos supor que ele fosse. Quando você vê lá, o que acontece? Você está tendo uma transmissão do presidente, mas você não está com ele. Você está vendo a imagem, mas não está com ele. Então uma coisa é eu estar aqui pregando, transmitindo o evangelho para você. Outra coisa é você ter o evangelho em si.
viver o evangelho. Quem entendeu o que eu falei? Tá difícil? Não, né? Então, não é todo mundo que vem para a igreja que recebe a transmissão do evangelho que está salvo, irmão. Tenha cuidado, porque são coisas diferentes. Você está aqui recebendo a transmissão, mas se você está vivendo, está nela, fazendo parte dela, é outra história, tá? Você teria que no mínimo entrar dentro da televisão para estar com o presidente, porque do outro jeito não dá. Para estar com Cristo, a Bíblia diz que você tem que abrir o seu coração, não a televisão, não é o rádio, não é a internet. Você tem que abrir o coração, para que Ele faça parte de você e você dele, para que o evangelho, essa pregação que eu estou fazendo aqui, surta efeito para a sua salvação. Você tem que receber e fazer parte do evangelho, amém? Agora, quem quer fazer parte do evangelho? Quem é que quer? Quem é que quer realmente? Porque fazer parte do evangelho, Paulo está dizendo aqui, ó, aos romanos, veja, ele diz assim, versículo de número 3, não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Quem é que quer se gloriar nas tribulações? Quem é que quer dizer, eu vou ser crente para ser atribulado, eu vou ser crente para viver preocupado, eu vou ser crente para passar pelas humilhações, pelas perseguições, pelas acusações, eu vou ser crente? Não quer, para perder as minhas noitadas de esbórnia, de amizades, de prostituição, disso e daquilo outro. Eu lá vou ser crente para fazer. As pessoas não querem ter compromisso com isso. Ou seja, quando você fala quem quer ser salvo, todo mundo levanta a mão bem rapidinho, mas não entende que essa transmissão, ela tem que fazer efeito para que você receba o verdadeiro evangelho. E aí você tem que fazer parte do contexto dele. E quem foi que disse que o evangelho é uma coisa simples de viver? Quem foi que disse? Quem foi que disse que fazer parte do evangelho é fácil? Me mostra a vida de um na Bíblia que esteve com Deus, ou esteve com Jesus, que foi profeta de Deus no Antigo Testamento, ou que foi seguidor de Jesus no Novo, que teve uma vida sensacional. Eu estou falando de profetas, não estou falando de rei não, porque o rei Salomão, o rei Davi é outra história. Eu estou falando de profeta. Me mostra um que estava bem de vida, me mostra um que não tinha tribulação. Você vai ver Elias pedindo a morte, você vai ver João Batista sendo decapitado. Observe os homens da Bíblia, observe o profeta chorão, Jeremias, todo o tempo preso, em clausuras. Veja, vamos lá para o Novo Testamento, veja o apóstolo Paulo preso, veja ele sendo chicoteado não sei quantas vezes, veja Pedro sendo preso, veja todos os apóstolos que foram mortos pelo evangelho, veja que não teve um que sobrou para contar a história. Porque o apóstolo João foi para a ilha de Patmos e ficou a vida dele todinha lá, ficou cabeça branca na ilha de Patmos, sofrendo os terrores da ilha de Patmos. Quando sai de lá, sai muito velho, sai para morrer. Tem alguém que se deu bem? Por que hoje nós vivemos o evangelho do se dar bem? As pessoas têm que se dar bem para dizer, eu sou crente, eu sou cristão, porque Deus é comigo, porque eu me dei bem. É assim que é o evangelho, irmão? Fazer parte do evangelho é isso? Você está salvo quando está tudo bem? A Bíblia diz que você está salvo quando não está bem, ou está bem, de qualquer situação que esteja, você está bem com Deus, aí você está salvo. Tanto faz estar bem como não está bem, tanto faz você estar rico, estar pobre, você está alegre, está triste, tanto faz se você está bem casado ou se você está divorciado, não importa, não importa, entendeu? Não importa. Pastor, eu tinha uma namorada, ela me largou por causa do evangelho, glória a Deus por isso, fique alegre, fique alegre. Pastor, eu levei um carão de alguém porque eu sou crente lá no trabalho, glória a Deus por isso. Lá na China, na Índia, em outros países aí, eles estão morrendo pelo evangelho, irmão. Tem igreja sendo queimada, destruída pelo evangelho. Tem gente sendo acorrentada pelo evangelho. Tem missionários que estão pregando em presídios que eles se deixaram prender para estar lá, para pregar para o povo de lá. Para entrar no presídio tinha que ser preso. E eles foram só para levar o evangelho para aqueles muros. E você dizendo, não pastor, eu não vou evangelizar porque é difícil para mim, eu não tenho tempo, porque eu tenho que atravessar muita rua. Pastor, é complicado porque o sol está muito quente. E você vê gente que está se tornando prisioneiro para entrar dentro do presídio e pregar o evangelho. Você não, está tudo de boa.
né? No dia que pode, vai, no dia que não pode, também não me cobre. Irmão, isso é evangelho? Isso é viver o evangelho? Pergunta para o seu irmão, você acha que é isso aí? Então a Bíblia diz que é recebido pela fé. A salvação, ela é assegurada pela palavra de Deus, diga a palavra de Deus, e é confirmada pelo sangue de Jesus. Quem crê? O sangue de Jesus nos confirma a salvação. Lá em Romanos 5, verso 9, aí diz aí, ó: logo muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Que ira é essa, irmão? A ira que está por vir, viu? Tem 7 anos de muita ira vindo aí. Tem 7 anos de muita cólera no mundo. Quando Jesus vier buscar a igreja, e ele vem, quando ele arrebatar, quem ficar vai fazer parte de 7 anos de muita ira, de muita cólera. E não pense não, está tudo armado já para isso. Está tudo pronto para isso. Entendeu? Está tudo preparado para isso. Essa crise mundial financeira, ela está preparada para quê? Para que se mude moedas. Você vê que o povo da Argentina disse o quê? Graças a Deus que vai mudar a nossa moeda. A gente não aguenta mais passar fome aqui na Argentina. O povo da Venezuela que está passando fome, saindo das suas casas, você acha que esse povo vai fazer o quê? Vai ficar alegre porque vai ser peso real na Venezuela. Vai ser a mesma moeda do Brasil. E eles vão parar de ter fome lá. Aí vão ganhar o mesmo salário que o brasileiro ganha. Vão ganhar o que eles não ganhavam vindo para cá, eles vão ganhar lá na terra deles. Vocês estão entendendo? E aí vem Cuba, vem essa turma todinha aí, vai partir para o peso real. Entendeu? O Paraguai, o Uruguai, entendeu? Todo mundo aí vai para o peso real. Aí vem a América do Sul, a América Central, entendeu? A América do Norte, eu creio que vai entrar no negócio. Não sei. Lá talvez seja dólar o resto da vida, não sei. Mas o que eu sei, irmãos, é que tudo isso está preparado. Essa fome toda na América e em outros continentes é para que essas moedas passem a ser comandadas por alguns poucos líderes que vão entregar tudo na mão de um líder só. E você não está atinando para isso. O tempo está acabando, está se fechando a porta devagarzinho. Deus é tão amoroso que ele não bate a porta não, ele vai bem devagarzinho fechando. Quem já fechou uma porta aqui rápido, não dá para entrar ninguém. Deus está 2000 anos, há 2000 anos ele está em passo, sabe, de codorna, aquele passozinho bem miudinho. Ele vai assim, vai fechando. A arca de Noé, Deus fez assim com o dedo, fechou de uma hora para outra. E porque ele fechou rápido, Jesus, quando morreu, desceu para pregar para aquele povo, o povo do dilúvio. Agora, essa vez, ninguém vai poder dizer que não ouviu, porque foram 2000 anos para se fechar uma porta, irmão. 2000 anos para fechar uma porta. Você nunca parou para pensar por que 2000 anos de graça? O período da graça está terminando. A porta está quase fechada já. Nós estamos completando o 6º milênio. Nós temos aí 5.989 mil anos. Quer dizer, daqui poucos anos fecha os 6.000, segundo o calendário judaico. Daqui poucos anos, 13 anos, 10, 15 anos, fecha os 6.000. Pastor, fechou o 6º milênio, o que é que vem? O descanso. Deus trabalhou 6 dias e no 7º ele fez o quê? Descansou. Qual é o descanso, irmão? O descanso vai ser o arrebatamento. A igreja vai ser arrebatada. A igreja vai descansar com Deus durante 7 anos, no 7º milênio. Olha, 7, entendeu? E você pode ser surpreendido, porque eu posso estar errando no cálculo. Eu estou falando 13, 14 anos, pode ser que já tenha passado. Quem é que sabe o calendário, trazer do calendário de lá de trás para cá, para hoje? O romano, o judaico, né? Quem é que sabe se está tudo correto, se não está faltando aí 1 ano ou 2, ou se já passou 1 ano ou 2? Ninguém sabe. E porque ninguém sabe, tome cuidado, que pode ser a qualquer momento. Quem está entendendo isso? O Senhor veio, diga, o Senhor veio para que seja completada em nós a obra de Deus. Amém ou não amém? Abra em Filipenses 1. Olha aí, versículo 6, quem achou? Podemos ler?
tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia de quem? Qual é o dia de Jesus Cristo? O dia do arrebatamento. O dia do arrebatamento, é o dia dele, amém? Até o dia dele, o dia do arrebatamento. Podia ser o dia de Deus. Qual é o dia de Deus? Grande trono branco. Mas não, é o dia de Jesus. No dia de Jesus vai acontecer o arrebatamento. E ele está nos aperfeiçoando só até esse dia. Chegou o final, chegou esse dia, acabou a igreja, acabou a pregação, acabou tudo isso aqui. Não tem mais transmissão do evangelho. Não tem. Você vai procurar uma igreja, não vai achar. Você vai procurar o pastor, nada. Você vai passar zap para mim, eu não respondo, porque eu estou lá no céu. Entendeu? Não vai ter mais. Quando Jesus voltar, você vai ficar alegre ou triste, meu filho? Hein? Vai ficar feliz? Eu vou para o céu, tu vai ficar, é? Tá bom. Então a gente fica pensando assim, poxa, como que a pessoa, né? Como que a pessoa, ela se imagina ainda nessa terra quando Jesus voltar? Eu sei que ele não entendeu a pergunta, mas ninguém pode ficar nem feliz nem triste, porque ninguém deve ficar. Ninguém, todos devem subir. A vontade de Deus é aperfeiçoar até o dia de Jesus, mas você não está sendo aperfeiçoado. Por quê, pastor? Porque você não quer ser aperfeiçoado, quer? Você está se deixando ser aperfeiçoado pelo Espírito Santo? A obra ou a transmissão está entrando em você, você está fazendo parte dela, ou você tem resistido ao Espírito de Deus? Então, ele nos eleva à perfeição da sua vinda. Veja aí, por favor, Filipenses 3, Filipenses capítulo 3. Achou? Capítulo de número 21, ou versículo de número 21, perdão. Versículo de número 21. Do 16 em diante. Mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra, ensintamos o mesmo, amém ou não? Sede também meus imitadores, irmãos, e tende o quê? Cuidado, segundo o exemplo que tendes em nós, pelos que assim andam, porque muitos há, dos quais muitas vezes vos disse e agora também digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Está vendo ou não? Cujo fim é a perdição, cujo Deus é o ventre, e cuja glória é para a confusão deles, que só pensam nas coisas o quê? Terrenas. Mas a nossa cidade está onde? Nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo abatido, esse corpo derrubado, você está aí? Para ser o quê? Conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Amém? Então ele está nos elevando à perfeição na sua vinda. À medida, por que ele está te aperfeiçoando? Porque ele só vai pegar aquilo que ele pôde trabalhar, aquilo que é dele. Você vai buscar o que não é seu? Só se você for ladrão. Você vai num canto, não, vai lá na casa do Marcos, eu vim pegar aqui uma enxada, uma pá, um carrinho de mão que é meu. Aí você vai, o Marcos diz, não, aqui não tem enxada, pá, carrinho de mão seu aqui não. Nem isso tem aqui. Diz, eu vim buscar, não foi isso não, rapaz. Eu vim buscar foi um televisor, uma geladeira e um fogão que é meu. Aí ele vai dizer, não, isso aqui foi eu que comprei, eu tenho até a nota fiscal. Aí quando você sair, ele diz, mas é muito cara de pau um ladrão desse. Veio buscar o que não é dele aqui na minha casa. Não é isso? Agora, desde o momento que você comprou, é seu. Você pagou o preço e você emprestou para o Marcos, e ele botou lá na casa dele, porque você emprestou, você deixou ele usar. Ô Marcos, eu vim buscar a minha televisão, a minha geladeira e o meu fogão que eu te emprestei. Está aqui a nota fiscal, me devolva. O que é que ele tem que fazer? Devolver o que não é dele. Sim ou não? Irmãos, é direito meu ir pegar lá ou não? É ou não é? Deus vem buscar só o que é dele aqui dentro. Quem é dele, ele vem buscar. Quem não é, fica, porque ele não tem nota fiscal sua. Quem tem nota fiscal, tem sangue na vida, tem remissão. Quem tem nota fiscal de Deus, irmão,
tem redenção, diga redenção, bota assim um dedo, vai. Redenção, justificação, perseverança, paz, acesso a Deus, ao Santo dos Santos, diga santificação e vitória. Quem tem nota fiscal de Deus, Deus vem buscar sim, porque ele não é ladrão, ladrão é o diabo. João 10:10 diz que ele é ladrão. Mas Deus, ele comprou com sangue, cada um. Ele vem buscar, pastor, ele derramou o sangue, isso quer dizer que eu sou dele? Não. Ele derramou para pagar o preço. Mas se você não se entregar de verdade para ele, você é como Satanás, ladrão. Porque ele pagou um preço pela sua vida, mas você não se entregou. Você é aquela mercadoria que está fugindo o tempo todo. Quando eu chamar você de mercadoria, você já sabe o que é. Você é a mercadoriazinha que não quer se aquietar. É aquela mercadoria que o dono diz, vem para cá que teu lugar é aqui. E você diz, não, eu vou para onde eu quero. Eu faço o que eu quero, eu sou dono do meu cangote. Vivo do meu jeito. Então, filho, aquele que rejeita ao Senhor será rejeitado pelo Pai. Não está escrito? Quando ele vier buscar, ele vem buscar aqueles que ele vê que está comprado, está remido, está lavado pelo sangue do Cordeiro. Não vai buscar gente que está dando, sabe, rabisaca para ele hoje não. Qual é a maior vitória de um pastor? É um pastor salvo, lógico, porque tem um bocado que vão para o inferno também. Mas um pastor que vai para o céu, é que ele sabe muito bem que ele vai para o céu. E quando ele chegar lá, eu não vou prestar conta de quem não quis, eu vou prestar conta daqueles que quiseram. Porque quem não quis, essas câmeras são testemunhas disso. Aquele que não quis, o Senhor com seus olhos vê lá do alto céu. A mesma palavra que você que vai subir recebeu, você que não vai subir também recebeu. Ah, pastor, é porque eu era endemoniado porque quis. Não tem endemoniado não, filho. Endemoniado é aquele que não quer servir a Deus, porque aquele que quer servir a Deus recebe o Espírito Santo. O diabo só habita onde tem impureza, onde tem sujeira, onde tem imundície, onde a pessoa não quer realmente ser lavada. Mas quando ela deixa essa palavra lavar o coração dela e o sangue vir para remir, para a redenção, não tem mais jeito, ela é de Deus. E quando ela é de Deus de verdade, ela prova isso com outras coisas. Não é com boquinha, não é porque está na igreja ali, porque entrega um dízimo aqui e acolá. Não. A Bíblia diz que é com tudo. Diga assim, é com tudo. É com força. Para imitar a Deus, tem que ter força. Abra em Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Versículo 1 e 2. Sede, pois, imitadores de quem? Imitadores de quem? De Deus. Não, pastor, não consigo ser imitador de Deus. Por que você não consegue? Ah, pastor, é muito difícil imitar Deus. Deus é muito santinho. Deus é muito santinho, Deus é muito puro. Eu não consigo não. Ah, tu consegue imitar quem? Tu consegue imitar aquelas prostitutas que andam dançando músicas aí imorais? Tu consegue imitar os cabas sem vergonha que estão vendendo droga nas esquinas? Tu consegue se vestir igual elas, igual eles, como malandro? É isso que tu gosta de imitar? Aquilo que tu vê na TV tu gosta de imitar? Pastor, o senhor tem uma regra de vida? Tem, imitar a Deus, não aos homens. Não imitar gente que não tem valor. Eu gosto de imitar quem tem valor. E quem tem valor tem o sangue de Cristo. Tem temor a Deus. Entendeu? Eu troquei minhas vestes velhas pelas vestes novas. Eu me revesti de Cristo. Veja só. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus, encher o quê? Suave. Mas a fornicação e toda a impureza ou avareza nem ainda se nomeia entre vós. Diga comigo, a fornicação. O que é fornicação? É um bife dentro do forno? O que é fornicação? É ter relação com a pessoa sem querer casar. É namorar sem vergonhosamente, né? É balançar a mangueira lá no terreiro, né? Uma vez eu passei num casal de jovens da igreja, eles estavam num telefone conversando. O telefone, entendeu?
entendeu? Telefone público, ainda aqueles, eles pensavam que era o super-homem, entendeu? Fornicar é isso aí, é pecado, irmão, é sexo fora do casamento, fornicação. Agora, a maioria das pessoas fazem isso na internet, fazem isso nos namoros, nas novelas que assistem. Quando não fazem na prática, fazem aonde? Na mente. Você sabia que fornicação não é só do corpo? Fornicação também é da alma. É quando eu quero fazer a coisa errada. Ainda mais, fornicação é do espírito. Quando eu penso naquilo o tempo inteiro, eu estou fornicando. Entendeu? Sabe que fornicação pode ser chamada de prostituição espiritual? Quando eu sirvo a outros deuses, ou quando eu faço do dinheiro o meu Deus, que eu coloco ele acima do Deus vivo e da obra de Deus. Fornicar é tudo aquilo que eu pego para fazer com aquela coisa ou com aquela pessoa, aquilo que não é devido. Não é devido eu pegar o dízimo e usar para mim, eu estou fornicando. Por quê? Porque é dele, não é meu. Não é devido eu pegar uma moça e prostituir ela, se eu não quero casar com ela. Então, se eu quero casar com ela, então vou pedir ela em casamento, vou casar e depois vou ter relação com ela. Mas não, nós vivemos numa sociedade que isso é besteira, isso é bobagem. Tem que lanchar primeiro para depois ver se o lanche é bom, né? Tem que participar do recreio, se valer a pena. Isso aí, meu irmão, que as pessoas estão vivendo, isso daí não leva para o céu, não dá crédito no céu. Deus está vendo tudo. Quem sabia disso? E ele está anotando. A Bíblia diz que Moisés falou sobre os livros de Deus e o livro da vida. Ele disse: olha, eu sei que o Senhor está escrevendo uns livros aí. Moisés falou isso. Cara, Moisés viu Deus face a face. E ele falou desses livros, os livros que contam a história de cada um de nós. Sabia que você tem uma página que Deus está escrevendo a tua história, Cauã? Sabia? Desde que você era um esquilinho. Daquela época já. Então, Deus, ele vai contar a nossa história nas páginas do livro dele. Tudo que você, toda a sua vida preguiça, está lá escrito. Até o final da sua vida. Até o último dia que você viveu. E saiba, nós seremos julgados por aquilo que ele está escrevendo lá. Porque no dia do juízo final, quem não foi salvo no arrebatamento, quem realmente não se entregou como filho de Deus, vai a juízo. E lá no juízo, para ele te dizer que você vai para o lago que arde com fogo e enxofre, antes ele vai ler a tua história. Pastor, mas isso é muita perca de tempo. Deus tem todo o tempo para isso. E quem está lá não vai estar cansado, doendo nas pernas, dizendo: não, acaba logo esse culto que eu quero ir para casa. Não, a turma vai estar lá com o corpo de glória. O corpo de glória é eterno. Para eles o tempo não passa. Para entender a justiça divina. Porque quem não se salvou, Deus vai mostrar por quê. Por quê? Deus é tão justo que ele vai ter a paciência de ler a tua história todinha e no final ele vai dizer: está salvo, não está salvo, esquerda, direita. Entendeu? Então, por isso que nós temos que entender que tudo o que nós ouvimos no Evangelho é para que a gente tenha certeza do que representa a morte de Cristo. A morte de Cristo representa para nós o amor de Deus, a certeza que Deus nos ama, porque ele pode até falar que te ama, mas lá na cruz ele te provou o amor dele. Então você tem que ter certeza nisso. E se você tem certeza, você tem que ter certeza também do preço que foi pago por você, irmão, foi alto. Quando você tem certeza do amor, tem certeza do preço, então tenha certeza também do castigo que ele levou sobre si, que Isaías falou. Você tem certeza do castigo pelos teus pecados? Abra em Romanos 4, versículo 25. Tem um pastor que me chamou para ir para uma reunião aí, e eu não fui, porque estavam lá uns pastores aí de nome assim, muito pastores, não vou citar nome para não levar processo, mas tem uns pastores aí famosos que estavam na reunião e eu não fui, porque eu não comungo do evangelho que eles estão pregando. Eu não comungo, eu não aceito. Ah, mas é fulano que está na televisão, o problema dele. É ciclano que é ricaço aqui do Ceará, o problema é dele. Se eu quisesse viver com gente assim, eu vivia. Eu não quero. Eu quero viver com Cristo. Na simplicidade do evangelho, eu quero andar com Cristo. Irmãos, aí o cara me manda um vídeo
E um desses pastorzão aí, sabe, ele diz assim: nós podemos não concordar uns com os outros, mas aquilo que nos une é mais forte do que aquilo que nos separa, por isso estamos todos aqui. Eu disse: isso é clichê de venda de bombom, então de biscoito. Ele leu isso em alguma coisa, em alguma embalagem, e jogou nessa live aí. Quer dizer que se eu não concordo com alguém, eu tenho que andar com ele, porque aquilo que me une a ele é maior do que aquilo que me separa dele. Peraí, então vamos lá. O que me separa dele é um sistema chamado doutrina celestial, cara. É o que me leva para o céu. É a perfeição de Deus que está sendo introjetada na minha mente. Deus está colocando na minha mente aquilo que é perfeito. Aí eu começo a olhar para as imperfeições das pregações, das falsas doutrinas, das ideologias, das filosofias que estão trazendo para a igreja. Eu não concordo, mas vou me unir a esses pastores, porque eles acham que tem alguma coisa maior do que isso, mas não tem. Não tem. Vamos falar do amor, que tem que nos unir acima de tudo. Irmão, o amor não pode ser burro nem cego. Amor burro e cego só dá em chifre. Quem ama cegamente, burramente, leva chifre. Entendeu? Não entendeu? Você tem que amar com sabedoria, desde o dia que você conheceu a pessoa. E você tem que ter um amor sábio e um amor o quê? Inteligente. Inteligência emocional é muito importante na nossa vida. Entendeu? Sem inteligência emocional, a gente se afasta do que é bom e se agarra no que não presta. Eu não quero o que não presta. Você quer? A minha esposa, quando ela quer saber se alguma coisa não está cheirando bem, ela joga para mim: meu filho, vê aí. Porque ela tem um nariz grande, mas não sente cheiro. Eu tenho um nariz menor e sinto tudo. Entendeu? Até brinco com ela que ela não tem nariz, ela tem uma venta, mas não funciona. A minha funciona. E aí ela diz, quando uma coisa: meu filho, veja aí se esse negócio não está prestando. Aí eu vou: puxa vida, tinha que ser eu. Entendeu? Então, quando nós, está olhando para mim, quando nós mas eu falei só para mexer com ela mesmo, mas ela tem uma veta, viu? Quando nós temos os sentidos aguçados, a gente percebe o que é bom e o que é mal. Às vezes tem gente do nosso lado que não percebe. No entanto, você sente o mau cheiro da coisa, daquilo que está acontecendo. Você tem uma percepção espiritual transcendental, se você quiser que eu chame assim. Tudo é perceptível a você, não é para o outro. O outro está lá emburrecido pela religião, emburrecido pelas amizades, emburrecido pelo contexto social, e você não. Você está antenado no que está acontecendo, você está percebendo tudo, e você não faz parte daquilo, porque você é de Cristo. Você é de Cristo. Você foi comprado pelo sangue, você sabe o valor que você tem para Deus. Você não vai se entregar a Satanás por amizade, por nada. Você está livre disso aí, porque você é de Deus. Ele vem buscar você por isso. Glória a Deus. A morte de Cristo foi um preço pago, o castigo, mas o ato da obediência em relação a isso fez a gente vencer a lei. A lei não pode vencer a graça. E aí, irmão, nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. Amém ou não amém? 1 Coríntios 5, verso 18 e 19 diz que nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. E tem mais. Esse ato é um ato vicário. O que é um ato vicário? É um ato de substituição. Ele veio para substituir-nos. Lá desde o Gênesis 22, quando o filho de Abraão, estava indo para o sacrifício com Abraão. Você lembra? Deus proveu um cordeiro. E aí, atrás de Abraão, aquele bichinho fez bé, bé. Aí Abraão: opa, o que é isso? E Deus disse: está aí, ó. Esse é o cordeiro de Deus que substitui o teu filho. Jesus, ele gritou lá o bé, ele fez Eli, Eli, lema sabachthani. Foi o bé de Deus lá, o bé de Jesus, o cordeiro de Deus, que citou o Salmo de número 22, versículo 1, dizendo para todo mundo: sou eu
que vim para o sacrifício no seu lugar. Eu sou o sacrifício vicário. Eu sou o sacrifício de substituição pelos teus pecados. Era para você vir, mas eu vim no teu lugar. Agora que Deus fez tudo isso, a evidência do amor dele está em nós, ou pelo menos deveria estar. Diga, em nome de Jesus. A mensagem da cruz era para estar em nós e não longe da gente. As pessoas eram para olhar para você e ver estampado na sua cara, no seu coração, nas suas palavras, em tudo que é seu, deveriam ver a mensagem da cruz. Quando você leva a cruz, você vai trocar por uma coroa celestial. Se você não quer levar hoje a cruz, a coroa não vem. Você vai ter que entender isso, nem que seja cantando, mas o melhor é vivendo. E o meio da nossa reconciliação, diga, é Jesus. E agora, irmãos, nessa evidência, a mensagem dele está em nós, é fonte de água viva em nós, amém? É o maior poder que nós temos, é quando nós cumprimos aquilo que ele fez na cruz em nós, e é o motivo de nós sermos abnegados para todo o serviço de Deus. Eu estou abnegado para tudo que Deus ordenar. Nada é mais importante do que a vontade de Deus na minha vida. E acima de tudo, essa força que me impele, que me leva a ir mais além, mesmo quando está tudo contrário a mim, eu consigo ir lá onde Ele quer que eu vá, porque eu entendo o sacrifício da cruz. E quando isso acontece, irmão, é muito bom, porque nós entendemos a presença que o Espírito Santo começa a nos dar, uma presença gloriosa. Ele bloqueia toda a ação do anticristo. O espírito do anticristo está no mundo? Tá. O que quer dizer anticristo? É contra ungido. Há muito tempo que a igreja está em guerra, em batalhas. Há muito tempo que é pai contra filho e filho contra pai. Há muito tempo que a igreja se divide, se quebra, se desfacela. Há muito tempo você não vê uma igreja dessa crescendo, sabe por quê? Porque o povo hoje está aqui, outra hora está acolá, depois está ali. O povo se espalha muito, sabe por quê? Porque toda hora tem alguém dividindo, alguém abrindo uma nova igreja e dizendo, essa daqui é melhor do que aquela outra, e essa daqui vai ser melhor do que aquela, sabe por quê? Porque nessa daqui a gente não pede o dízimo e lá pede. Porque nessa daqui a gente não manda ninguém evangelizar, vai quem quer. E o povo, seduzido pelas facilidades, vão para aquele lugar. Irmão, se eu amo a mensagem da cruz, eu vou levá-la até o dia para trocar pela coroa. Mas sabe, quando eu não amo a mensagem da cruz, eu quero os paliativos, eu quero aquilo que me agrada, eu quero aquilo que traz para mim satisfações, aquilo que melhora para mim o Calvário que eu deveria transitar. Na verdade, todos nós deveríamos transitar pelo Calvário. Seria muito bom para cada um de nós, para amadurecermos, para sermos mais crentes, mais cristãos, caminhar pelo Calvário. Mas quem é que quer caminhar pelo Calvário? Quem é que quer ir até o monte da caveira? Quem quer ter uma percepção de um peso sobre as costas e de pregos nas mãos e nos pés? Quem tenta morrer pelo amor de Cristo? Quem percebe-se a si mesmo, deixando tudo para trás e seguindo a Ele? Ainda hoje, o jovem rico está inserido no contexto da igreja. Mas quando nós entendemos tudo isso, Ele nos faz novas criaturas. Abra em 2 Coríntios 5. Versículo 17. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E tudo isto provém de quem? De Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, através de quem? Jesus Cristo. E nos deu o ministério de quê, pessoal? Da reconciliação. Amém? Isto é, Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós a palavra da reconciliação. Ou seja, Deus está querendo reconciliar o mundo e nos deu a palavra de reconciliação para o mundo. Deus não está imputando o pecado sobre o mundo, não. Tem gente que trata Deus como um ser muito ruim,
Porque para você pregar para o pecador, você tem que falar do pecado, é claro que tem. Mas nós falamos do pecado ao pecador para dizer ao pecador que a condenação do pecado já não está sobre ele, se ele se reconciliar com Deus por meio de Jesus. É isso que nós estamos transmitindo. E aí, ele nos concede, diga, vida, paz com Deus, nos traz o amor de Deus e a certeza de sermos chamados o quê? Filhos. Diga, filho, filho de Deus. João capítulo 1, 12 e 13, filho de Deus, nascido da vontade de Deus, não da minha, da sua, mas de Deus, libertos da condenação eterna. Amém ou não amém? Romanos 8, versículo de número 1, diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E lá no capítulo 7, diz uma coisa interessante. Diz assim, capítulo 7, versículo de número 18: porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois o querer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Você quer o bem, mas você não quer efetuar o bem. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros, outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, ou miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele está perguntando. Graças a Deus, por quem? Por Jesus Cristo nosso Senhor. De maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Então você escolhe, ou você é escravo da lei de Deus, ou escravo da lei do pecado. Escolha, mas por meio de Jesus, você consegue vencer o mal. Através de Jesus, pela graça de Deus, nós somos salvos. Mas temos que ter uma fé. O justo viverá pela fé. Abacuque capítulo 2 diz, quando o Senhor fala de Israel, ele fala: olha, vocês estão tudo nessa situação, mas aqueles que são meus, diz o Senhor, viverão pela fé. No capítulo 2 de Abacuque, ele fala sobre essa questão da fé, demonstrando a necessidade que nós temos de sermos vencedores sobre o pecado. Veja aí no livro de Abacuque, capítulo 2, versículo 4: eis que a sua alma está orgulhosa, não é reta nele, mas o justo, pela sua fé, viverá. Então tem a alma orgulhosa que não é reta. Toda alma orgulhosa não vai andar em retidão, mas o justo vive pela fé. O justo é salvo pela fé. Efésios 2, 8, 9 e 10. Pela graça de Deus, por meio da fé, nós somos salvos. O justo é salvo pela fé. 1 Coríntios 5, né? Diz que nós somos salvos de fé, andamos de fé em fé. Não podemos retroagir. Hebreus 10, 35. Porque quem retroage para a perdição da alma. Mas quem avança para a conservação dela. Nós não podemos e não devemos andar para trás. Amém? Quero terminar aqui com vocês. O que nós começamos a falar é importante. Terminar dizendo o seguinte: quando você entende tudo isso, você não tem mais condenação, diga amém, escravidão no mundo do pecado. Por isso que você não é mais drogado. Pastor, eu estou na igreja, mas ainda, sabe aquele... Então tu está no mundo ainda
ainda está no mundo. Pastor, estou na igreja, mas sabe aquele negócio da prostituição? Sabe, pastor, fica... Tu está no mundo, cara, ainda. Tu ainda é escravo. Ainda é escravo. Porque quando você está livre, você não vive mais essa opressão. Amém? Amém? Então, pastor, o que é que eu vim fazer hoje? Você veio atrás de um carro, de uma casa? Está perdendo tempo. Mas se você veio aqui buscar sua libertação, porque antes mesmo que você ache que está salvo, pronuncie-se a Deus como liberto. Encontre liberdade no Evangelho para ser preso. Paulo disse: eu sou prisioneiro do Evangelho. Isso quer dizer, eu estou livre do mundo, mas não estou livre de Deus não, e nem quero. Eu quero ser prisioneiro dele. Eu quero que ele me segure, porque se ele não me segurar, o diabo me pega. Entendeu? Então, bote isso na sua cabeça. Você não é mais escravo. Diga: eu não sou mais escravo. Espero que não seja. Você não tem mais dívidas com o pecado. Se você tem, tome cuidado. Ontem à noite, você fez o quê? Eu estava em casa com a minha família e você estava onde? Você tem dívidas com o pecado? Por isso que o diabo te incomoda. Por isso que a tua consciência pesa. Porque você tem dívidas com o pecado. Cuidado com isso. Você pode ficar devendo para muita gente, mas nunca deva ao pecado, porque essa dívida vai te destruir. Tenha cuidado. E ele diz que nós não devemos mais ter medo, porque está lá em Romanos 8,15, eu não preciso mais ter medo. Nós não temos mais que temer, porque Deus está em nós. Eu não tenho mais corrupção. O Brasil está degeneradamente destruído por causa da corrupção. A igreja está degeneradamente dissoluta no pecado por causa da corrupção. Porque muitos pastores se corromperam, sabe? Muitos padres, pastores se corromperam. E sabe por que eles se corromperam? Uns por causa do amor ao dinheiro, outros por causa de seus próprios corações não convertidos e não libertos. Tem muita gente que chega no altar para pregar, mas não está livre. E aí cai no adultério, cai em tanta coisa ruim. É seduzido por Satanás. Então, essa corrupção, você que está em Cristo já não tem mais. Você não está mais corruptível, né? Você não está mais sendo corrompido. Você não é mais corruptível. Você venceu isso aí. E outra coisa, você não tem mais que acusação sobre a sua vida, porque você está em Cristo. Você é nova criatura. A acusação já não lhe cabe mais. Ninguém tem mais nada contra você, porque Jesus te absorveu na cruz. E lá em Romanos 8,35 diz que você é separado por Deus. Quem crê que é separado? Diz assim, ó: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo, fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Tá bom até aí? Então fique de pé. Pode ir até meia-noite, mas tá bom, né? Você acabou de ouvir essa poderosa ministração da palavra de Deus. Eu creio que sua vida foi abençoada. Eu quero que você ore comigo, profetizando sobre a sua vida a salvação que vem de Cristo Jesus. Ore conosco. Deus Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esta palavra. E que o Senhor possa abençoar a vida de cada um que nos viu, que nos ouviu nesse dia. Deus Pai, em nome de Jesus, que esta pessoa esteja agora entregando a sua vida, recebendo a salvação que vem do Senhor.
pois assim, Pai, nós profetizamos salvação, cura, libertação, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém.